campanha do Novembro Laranja, ela foi consagrada durante muitos anos como o maior programa de conscientização do zumbido. Mas a gente precisa lembrar que existem dois outros sintomas que muitas vezes vêm associados ao zumbido, que são a misofonia e a hiperacusia. E hoje a gente vai falar da misofonia. E quem está conosco é a fonoaudióloga Cíntia Machado Lima, que faz parte do nosso corpo clínico. Ela, além de trabalhar na área diagnóstica como audiologista, é uma excelente terapeuta, reabilitadora e trabalha muito numa área integrativa, que é também a área de acupuntura. E ela vai estar falando um pouco pra gente da experiência dela na área da misofonia. Então, Cíntia, fala um pouco pra gente, né? Explica o que é a misofonia. A misofonia é uma reação que o paciente tem frente a um determinado estímulo auditivo, tá bom? E essa reação pode ser uma reação de agressividade ou uma reação de isolamento. E esse estímulo auditivo não necessariamente tem que ser um estímulo auditivo alto. Pode ser, por exemplo, quando você está digitando algum texto e tem uma pessoa do seu lado que se incomoda com o barulhozinho do teclado. Ou pode também acontecer em situações que você está mastigando e aquele barulho da mastigação incomoda a pessoa que está ao seu lado. Não tem a ver com a intensidade do som que é gerado, porém, sim, a reação que aquele estímulo auditivo desencadeia naquela pessoa. Por exemplo, como eu citei esses dois exemplos do teclado e da mastigação, os estímulos auditivos são baixos, porém, ele vai desencadear na pessoa uma reação ruim e que pode desencadear um comportamento agressivo ou de isolamento diante dessas situações, desses contextos do nosso dia a dia. É muito importante a gente se conscientizar de que a misofonia, ela não é uma doença, ela é um sintoma que atinge uma quantidade significativa de pessoas no mundo. E que essas pessoas que têm misofonia, elas não precisam se sentir afastadas do mundo, elas não precisam ser rotuladas como pessoas rudes, pessoas intolerantes, ou até mesmo aquele pavio curto. É importante a gente saber que existe uma série de estratégias onde uma equipe multidisciplinar pode adotar para poder abordar esse paciente, cuidar desse paciente e fazer todo o processo de dessensibilização desse desconforto, desse sintoma. E aí a doutora Cíntia vai conversar um pouquinho com a gente, vai nos explicar como é que funciona esse processo da dessensibilização. A gente pode trabalhar com uma técnica, a TRT, né, que a gente conhece muito, que é assim, ó. Você vai colocar dois estímulos auditivos. Um estímulo auditivo que desencadeia o comportamento agressivo do paciente, que desencadeia, né, o gerador do comportamento bem característico da misofonia, e outro barulho, outro som que vai gerar uma competição com o som desencadeante da agressividade. E aí você vai trabalhando com o paciente para ele procurar focar no som que gera uma sensação de bem-estar em troca do som que gera uma sensação estressante. Então você vai sempre buscar gerar esse tipo de substituição de uma sensação ruim para uma sensação boa, até chegar a um determinado momento que o paciente vai estar convivendo naquela situação que teoricamente é uma situação estressante, mas que não vai desencadear uma sensação de estresse e um comportamento agressivo. E como eu tinha falado para você, que eu achei super interessante, outro dia eu estava no shopping e usei um fone que tem a atenuação do ruído. E fui pesquisar, né, saber como é que a gente pode utilizar essa técnica que hoje é bem acessível para todo mundo, para ajudar os pacientes. Então, assim, muitos pacientes que têm a misofonia podem sim
em um ambiente de trabalho, em um ambiente que não tem como você fugir, que você precisa estar dentro daquele contexto, você usar esses fones que fazem a atenuação do ruído para você participar daquele contexto, né, no seu ambiente de trabalho ou até mesmo de lazer, contanto que você também busque outras terapêuticas para resolver essa situação da misofonia, ou até mesmo assim, não necessariamente resolver, mas sim também atenuar. Porque isso também, doutora Adriana, acaba que há um fator emocional por trás, né, da misofonia que a gente não pode negligenciar. Cíntia, ela atua muito numa área integrativa que eu gosto demais, que é a área da acupuntura, que pode atuar muito no manejo das nossas emoções, no controle das nossas emoções. E eu queria que ela falasse agora da experiência dela nesse momento, não como fonoaudióloga, mas sim como acupunturista. E eu sei que no momento do atendimento, né, tá tudo junto e misturado, a fonoaudióloga se mistura com a pessoa que faz acupuntura. E fala um pouquinho, Cíntia, disso pra gente. Então, doutora Adriana, como você mesma falou, na acupuntura a gente vê o indivíduo como um todo. O paciente chega com uma queixa, né, de misofonia, a gente não vai só investigar o tipo do som que gera o comportamento agressivo do paciente ou o isolamento daquele paciente. A gente vai buscar informações de como foi que isso aconteceu, quando foi a primeira vez que você sentiu essa sensação, o contexto em que você estava vivendo naquela situação. Porque através dessas informações iremos trabalhar os meridianos que são responsáveis pelas nossas questões emocionais. Então a gente tem que estar sempre buscando no paciente que vem com queixa de zumbido, que vem com queixa de misofonia ou de hiperacusia, a sensação que aquele som te remete para a gente trabalhar na acupuntura. E às vezes assim, você trabalhando apenas a questão emocional do paciente, o paciente já tem uma melhora muito grande em relação à qualidade de vida, entendeu? E em relação à qualidade da relação familiar, porque acaba que essa relação familiar vai se desgastando ao longo do tempo por conta do contexto do comportamento agressivo ou do comportamento de isolamento que aquele paciente adota dentro do contexto familiar. E quando você começa a trabalhar com a questão emocional, esse paciente ele se torna mais disponível para escutar as pessoas da família, muda o comportamento com as pessoas da família, e isso é muito importante para a pessoa conseguir ultrapassar, né, essa barreira do isolamento e também de se tornar mais disponível, né, para receber ajuda. Porque normalmente acaba sempre existindo um isolamento. Então, assim, trocando em miúdos, né, resumindo, quando a pessoa consegue entender como que o seu processo de adoecimento acontece, como o processo de sensibilização acontece, ele consegue compreender exatamente o momento original, o momento inicial, onde tudo isso começou e por que começou, é como um efeito dominó, né? Muitas vezes ele desmistifica isso e esse já é um grande passo para a melhoria que o paciente pode obter. Isso. E uma coisa assim que a gente, você como um homeopata e otorrino, você sabe muito bem disso, assim, que o primeiro passo para a gente melhorar a nossa saúde é a gente buscar a origem daquilo, porque nada acontece do nada. Eu acho muito interessante quando os pacientes falam assim, do nada aconteceu isso, mas nunca é do nada, nunca é do nada, sempre tem um percurso, né, para gerar aquele sintoma. Eu sempre falo para os meus pacientes, olha, eu acredito, e a medicina chinesa defende muito essa teoria, antes de você ter aquela sintomatologia física, aquela dor física, o zumbido, a misofonia, a hiperacusia,
algo em você já aconteceu antes, que foi o quê? A sua energia não estava circulando muito bem, houve alguma obstrução do fluxo energético que acabou bloqueando e gerando aquela dor, aquele zumbido, aquela perda auditiva, e aí vai, né? Então assim, a gente tem que buscar sempre descobrir onde é que está o problema real, né? E através da acupuntura a gente consegue, né, fazer isso. Você também, com a questão da homeopatia, consegue fazer isso de uma maneira muito mais assertiva, né, do que com outras abordagens. Não menosprezando as outras abordagens, óbvio que não. Eu acredito que tudo se complementa, que todas as abordagens terapêuticas se complementam. Né? Com certeza. Gente, foi um papo excelente, adorei. Né? Espero que as pessoas tenham gostado também, espero que gostem. E é isso, né? Que o Novembro Laranja se estenda para todos os meses do ano, porque a todo momento tem pessoas que têm zumbido, que têm hiperacusia, que têm misofonia. E a nossa missão é exatamente ser um fio condutor para poder clarear os pensamentos dessas pessoas, clarear as ideias, ajudar pensando em estratégias para poder melhorar a qualidade de vida.